Ya está, entonces. El cambio climático y el desplazamiento forzado de personas. Me llamo Tiago Oliveira Moreira, soy profesor de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte, en Natal, Brasil. Fica mi invitación para que todos conozcan Natal. El profesor Alberto ya conoce, es una ciudad muy bonita e encantadora. Bueno, inicialmente voy. Mira, estou cambiando de castelhano para português. Vou começar falando sobre a degradação ambiental como motivo para a migração. Então, outros professores que me antecederam já falaram bastante sobre o fenômeno da degradação ambiental, das mudanças climáticas, pelos câmbios climáticos. Então, eu apenas irei trazer alguns apontamentos bem simples. O primeiro deles é que a degradação ambiental ela pode derivar de diversas causas. A degradação ambiental ela pode ser natural, como terremotos, furacões, inundações, ou ela pode ser antropogênicas, como desmatamento, a exploração de recursos naturais pelos seres humanos, a contaminação do solo pelas empresas, pelas multinacionais e dos próprios lençóis freáticos. Por fim, essa degradação ambiental ela ainda pode ser mista, em que há confluência, há uma junção tanto de ações humanas quanto de eventos naturais. O que é inegável é que hoje, não é de hoje, na verdade, nós vivenciamos esse fenômeno da degradação ambiental que decorre de inúmeros fatores, e isso é bastante evidente. Então, esses eventos ambientais, eles podem ser ainda imediatos, como os ciclones e tsunamis, né, ocorrem de forma repentina, ou eles podem ser progressivos, né? E aí eu entraria justamente o tema da nossa charla, tá? Da nossa fala, que seriam as mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas muitas vezes decorrem de eventos ambientais progressivos, né? Também chamados de graduais, como é o caso da desertificação, das sequeias, né? da seca, da elevação do nível do mar, como acontece em Kiribati, por exemplo, em Tuvalu. O professor Sidney Guerra tem um artigo científico muito bom, publicado na Espanha, sobre a situação das islas de Tuvalu. A degradação ambiental ainda pode ser, inegavelmente, um fator de mobilidade internacional de pessoas, ou seja, há um liame, há um link entre a degradação ambiental e a mobilidade internacional de pessoas. Apesar de que os dados não são ainda muito concretos nesse ponto, nós temos vários estudos sobre a migração forçada de pessoas, vários estudos sobre o deslocamento interno de pessoas em virtude da degradação ambiental, mas nós não temos dados consolidados, não há dados consolidados sobre o número de deslocados internacionais em virtude da degradação ambiental, em virtude do câmbio climático. Porém, o Banco Mundial já se manifesta no sentido de que a migração climática interna será de aproximadamente 143 milhões de pessoas até 2050. E estima-se que até meados do século XXI, o número de deslocados ambientais será de 1 bilhão de pessoas em sua totalidade. É evidente que muitos desses deslocados são considerados desplazados internos. Eles não rompem, eles não ultrapassam as fronteiras do seu país. Mas uma boa parcela, como nós temos o caso de muitos haitianos que estão aqui no Brasil, milhares de haitianos que migraram para o Brasil após o terremoto que ocorreu em 2010, após os surtos de cólera, de contaminação dos rios, etc. Sabemos que o Haiti ainda é o país mais pobre da América Latina. Então, nesse contexto, é possível, como outros professores já aqui fizeram, porque eu venho acompanhando o evento, associar a mudança climática, o fenômeno migratório, né, na migração forçada, mais a vulnerabilidade de muitas pessoas. Ou seja, o câmbio climático atinge com mais força
as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, notadamente aquelas que estão no sul global, elas são mais afetadas. Então, nessa relação, degradação ambiental, mobilidade forçada de pessoas, há sim uma aparência, ou uma nitidez, melhor dizendo, claro, de que as pessoas vulneráveis, pobres do sul global, né, inclusive da própria América Latina e África, estão sendo bastante afetadas com o câmbio, com a mudança climática. Segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, ao final de 2019, um total de 79,5 milhões de pessoas haviam sido deslocadas à força. Observem que eu não tenho dado de quantos deles são deslocados, desplazados internacionais ambientales. Não tenho, pero uma boa parte dessas pessoas são, com toda segurança, são desplazados internacionais ambientales. E aí isso tem um conflito até da denominação, da nomenclatura, se são refugiados ambientais, se são migrantes climáticos, migrantes ambientais. Qual seria o status dessas pessoas que são obrigadas a se deslocar para outros países em virtude das mudanças climáticas ou da degradação ambiental? Então, a Organização Internacional das Migrações, a OIM, ela diz que migrantes ambientais são indivíduos que são obrigados a deixar suas casas ou escolhem fazê-lo por mudanças repentinas ou progressivas no meio ambiente que afetam de maneira adversa suas condições de vida. Observem, mira, é um conceito muito, 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 muito amplo de migrantes ambientais. Então, essa definição ampla, ela vai compreender tanto os eventos climáticos quanto os não climáticos, desde que eu tenha aí uma degradação ambiental. Pode ser só o empobrecimento do solo por ação de uma empresa multinacional que utilizou agrotóxicos, pesticidas, substâncias químicas. Então, esse conceito vai abranger tanto a migração ambiental interna, os desplazados ambientais internos, quanto a migração internacional, né, os desplazados ambientais internacionais. Né? Porém, no âmbito interno, na migração interna dos desplazados internos, temos alguns instrumentos internacionais de soft law que falam sobre os deslocados internos. Né? Daí eu queria trazer para vocês essa variação terminológica que os autores, que os pesquisadores sobre o tema, né, que os migrantólogos e os ambientalistas utilizam. Refugiados climáticos, ambientais, do meio ambiente, do clima ou ecológicos, ecorrefugiados, migrante climático, ecomigrantes, deslocados ambientais, deslocados induzidos pela mudança climática, migrantes forçados, refugiados da conservação. Então, observem que eu tenho inúmeras nomenclaturas, terminologias, para o que vem a ser essas pessoas, para o status dessas pessoas que se deslocam em virtude da degradação ambiental. Eu sei que o professor Alberto não está de acordo comigo, ele pensa de uma outra maneira, mas eu chamo de deslocados ambientais, e nesse caso eu divido deslocados ambientais, os internos, e os deslocados internacionais ambientais. Né? Então, esse termo deslocado, ele é justamente inerente à mobilidade forçada. Por isso que eu não posso dizer que uma pessoa que migrou para outro país em virtude da degradação ambiental ou do câmbio climático, que foi uma migração econômica. Então, alguém que está deixando Kiribati, Tuvalu, por exemplo, está indo para a Nova Zelândia ou para a Austrália, ou o haitiano que veio para o Brasil após o terremoto, eu não posso considerá-lo como um migrante econômico. Então, esses deslocados internacionais ambientais necessariamente são aqueles que atravessam as fronteiras. Teria aí a diferença para os deslocados internos. Eu penso que é incabível a utilização da expressão refugiados ambientais. Não, eu sei que alguns professores que me antecederam hablaram em refugiados ambientales, pero não estou de acordo com isso.
penso que é melhor falar em deslocados internacionais ambientais. Por quê? Muitos estados não reconhecem o status de refugiado, a condição de refugiado para as pessoas que se deslocaram em virtude das mudanças climáticas ou da degradação ambiental de uma maneira geral. Por quê? Não há previsão específica em qualquer instrumento internacional vinculante, né? Não há um tratado internacional vinculante que traga a definição de refugiado ambiental. Não há na Convenção de 51, nem no Protocolo de 67, né, o Estatuto, na Convenção do Estatuto dos Refugiados. Né, deslocados ambientais não está previsto expressamente na definição, nem em outro dispositivo, nem em outro artigo da Convenção de 1951. Não há a perseguição ou fundado temor de perseguição dos deslocados ambientais, que é uma exigência da Convenção, e nem sempre os deslocados ambientais cruzam as fronteiras, e é obrigatória a extraterritorialidade para que eu tenha o reconhecimento da condição de refugiados. Além disso, não há nexo causal entre os 5 motivos elencados na Convenção: perseguição por motivos políticos, por opinião política, étnica, por nacionalidade, por pertencer a determinado grupo social, etc. Então, o que eu identifico é que há uma desproteção de los deslocados internacionales ambientales por el derecho internacional. El Instituto del Refugio, mira, por lo que tengo en las convenciones internacionales de 51 o de 67, no hay nada sobre deslocados ou sobre refúgio ambiental. Então, eles somente se enquadrariam numa definição ampliada de refugiados se nós adotarmos o conceito, o espírito da Declaração de Cartagena, de la bonita Cartagena de las Índias. Ou seja, a definição ampliada de refugiados. Então, os deslocados internacionais ambientais continuam sem uma proteção específica, sem um instrumento, sem um tratado internacional específico por parte do direito internacional. Há uma desproteção internacional ou uma proteção débil de los deslocados internacionais ambientales. Pero há algumas propostas para solucionar essa lacuna, esse vazio de proteção. Primeiro ponto, primeira proposta, seria enquadrar os deslocados ambientais como refugiados ambientais. Isso não vem funcionando diante da prática da maioria dos estados. A maioria não vem reconhecendo os deslocados ambientais como refugiados. O segundo ponto seria criar um novo protocolo, um novo protocolo à Convenção de 1951, que por hora é muito difícil de ocorrer, de acontecer. Outra possibilidade seria criar uma convenção vinculante, no cenário atual, principalmente no cenário atual, é muito difícil. Por exemplo, o Brasil dificilmente ratificaria no atual governo uma convenção específica para a proteção dos refugiados ambientais. Apesar que nós temos alguns projetos, como o projeto da Convenção Internacional para tratar do tema das migrações ambientais, elaborado pela Universidade de Limoges, na França, a Convenção para pessoas deslocadas pelas mudanças climáticas e o protocolo à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. São exemplos, são possibilidades, são ideias para solucionar a lacuna protetiva. Bom, sabemos que o Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Regular, ele apesar das suas buenas intenções, ele não resolveu o problema, porque não é um instrumento vinculante, não tem muita força, não é um instrumento de hard law. Então, apesar dele falar em deslocamento forçado de pessoas decorrente da degradação ambiental, o Brasil, por exemplo, ele se retirou na atual gestão
do Pacto Global, lamentavelmente. No âmbito regional, nós temos a Convenção Árabe para regular o status de refugiados em países árabes, de 1994. Ela adota a noção de deslocados ambientais, considerando-os como refugiados ambientais, né, como refugiados, porém, mientras que nenhum país ha ratificado a convenção. Nós temos a Convenção Africana da Organização da Unidade ou da União Africana, que fala que traz uma definição ampliada de refugiados, e aí sim seria possível, assim como a Declaração de Cartagena, de 1984. Também temos a utilização de tratados bilaterais, como é o caso de um tratado entre a Nova Zelândia e Fiji, entre Tonga e Tuvalu e Kiribati. São tratados bilaterais para o reconhecimento, para a proteção das vítimas da degradação ambiental. No âmbito estatal, segundo minhas investigações, alguns estados, em sua legislação, em seu direito interno, trazem uma proteção a essas pessoas que são vítimas estão sujeitas a deslocamento forçado por razões ambientais. Então, aqui eu trago o exemplo de uma lei sueca, que traz uma proteção temporária, subsidiária, às pessoas que estão impossibilitadas de retornar ao seu país em razão de um desastre ambiental. E também tem uma lei finlandesa, que também é possível uma permissão temporária, mas observem que essas leis que eu identifiquei são meros exemplos, trazem sempre uma proteção temporária, é diferente da proteção do refúgio, que é muito mais forte, muito mais robusta. No caso do Brasil, nós temos a Lei de Refúgio brasileira, que é uma das mais avançadas da América Latina, só que em momento algum não há um único dispositivo que faça referência à degradação ambiental. Não há essa possibilidade de reconhecimento da condição de refugiado, salvo a possibilidade com base na definição ampliada no espírito de Cartagena, que está no artigo 1º, inciso 3 da lei, né, para o caso de pessoas vítimas de grave e generalizada violação aos direitos humanos. E aí temos que fazer uma associação entre essa degradação ambiental, em que há violação aos direitos humanos, como é o caso do próprio direito humano ao meio ambiente sadio, a um meio ambiente sano. Então, a violação ao direito ao meio ambiente sadio seria uma possibilidade de reconhecimento da condição de refugiado. Entretanto, o CONARE, que é o órgão brasileiro, el órgano brasileño que reconoce la condición de refugiado de las personas, de los inmigrantes. 5 minutos. Discúlpeme, Vale. doctor, le tengo que, lamentablemente, está muy interesante su exposición, pero lamentablemente nos queda 5 minutos. Tranquilo. Así que, por favor, muchísimas gracias. Tenemos el CONARE, que no ha reconocido la condición de refugiado a los haitianos, a las personas desplazadas, deslocadas em razão da degradação ambiental. Então, o Brasil adotou um visado humanitário a los haitianos, uma proteção temporária, e, recentemente, a nova lei de imigração, né, de 2017, a possibilidade de concessão de um visado temporário para acolhida humanitária em caso de desastre ambiental. Então, não há no Brasil reconhecimento da condição de refugiado às vítimas de degradação ambiental. Mis conclusões, ainda subsiste uma lacuna protetiva no direito internacional com relação aos deslocados ambientais, cabendo ao Instituto da Proteção Complementar, que é marcado pela discricionariedade, oferecer alguns instrumentos para proteger ditos migrantes. É possível o reconhecimento da condição de refugiado aos deslocados internacionais ambientais, com base na definição ampliada, e a necessária aplicação do princípio da non-devolução, como reconheceu o Comitê de Direitos Humanos da ONU, no caso Teitiota versus Nova Zelândia, para que as vítimas da degradação ambiental que migrem para outros países não sejam forçadas a voltar
para o país, para o lugar de origem, onde elas correm risco à sua vida, à sua integridade física, em virtude da degradação ambiental. Basicamente, era isso que eu teria para conversar. São mis palavras. Muitas gracias por la oportunidad. Estou à disposição de todos e todas para as perguntas. Prometo contestar as perguntas em espanhol ou em português. Gracias. Está perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Muy interesante su exposición.